Bom pessoal, então vamos para mais um tutorial sobre montagem no SolidWorks de um conjunto mecânico, mais um desenvolvido aqui no Senai, então a Maria Fumaça, né? Então tá aí nosso conjunto, são várias peças que foram confeccionadas aqui durante o curso e a gente seguiu esse projeto aí, que a gente vai fazer a montagem no software agora. Então aqui a gente já tem as peças desenhadas, a gente já fez a inserção no software, né? Lembrando que para inserir um novo componente, a gente pode colocar aqui, né, o componente que já foi desenhado anteriormente, fica salvo aí na pastinha, a gente pode inserir ele através desse botão aqui. Então todos os componentes já foram colocados nessa montagem, lembrando que a gente sempre parte por aquele que a gente quer como base, né? Então a primeira peça desenhada e que foi posta nessa montagem foi a cabine, e ela que vai nos dar a orientação do desenho. Então ela já sai fixa. Todas as outras aqui estão soltas, eu já deletei todos os posicionamentos que eu tinha feito. Então vamos lá, a gente pode começar aqui por aquilo que faz mais sentido nessa montagem, né? Aquilo que fica mais fácil de iniciar. A gente sempre tem uma lógica para fazer a montagem, né? De uma forma que facilite os próximos posicionamentos. Então a gente pode montar essa caçamba aqui da traseira e aí a gente vai, através dela, tendo algumas referências já mais fáceis. Então a gente vai posicionando faces com faces aqui e a gente vai deixar ela completamente posicionada. Então, são 3 posicionamentos, ela já fica na posição correta. Aqui a gente pode posicionar a estrutura da base. Tá aí, são as peças principais desse conjunto. Aqui uma peça fácil de posicionar também é esse chapéu aqui. Então aqui é face com face, essa face com essa, e a gente só posiciona aqui no sentido do comprimento. Então a gente pode ir testando, né? Enquanto a gente faz a montagem, a gente pode ir testando se os componentes estão montados corretamente. Ctrl 7 coloca nessa vista da isométrica. Quando a gente estiver dando esse zoom aqui, se a gente precisar voltar, a gente dá um Ctrl 7 que facilita a nossa visualização. Então aqui a gente pode posicionar essa parte da frente. Aqui eu estou fazendo um posicionamento de face com face e de arestas com arestas. Aqui a gente também pode fazer posicionamento de pontos com pontos. Então tem várias formas de fazer posicionamentos entre peças. Tá? A gente pode ir explorando cada uma delas, a gente vai começar pelas mais simples e depois a gente vai avançando nas mais complexas. Aqui, por exemplo, né, a gente tem um posicionamento que a gente poderia utilizar essa rosca, né, esse helicoide, e fazer um posicionamento mecânico. Se a gente vir aqui em posicionamento, a gente tem essa função mecânica e colocar aqui um posicionamento de parafuso, né, ele ia permitir o giro de acordo com o passo de rosca que foi feito aqui, né, mas nesse momento a gente está fazendo só o básico mesmo para ganhar tempo, para aprender bem o básico, e depois a gente pode avançar nesse tipo de posicionamento um pouquinho mais complexo. Então a gente pode posicionar aqui, por exemplo, a concentricidade. Aqui a gente posiciona o fundo, aqui a face desse helicoide, né, lá com o fundo da furação, e aí ele só vai permitir girar. Aqui, para ele não ficar girando, tirando da posição
essa peça, a gente pode dar um posicionamento de paralelismo entre o fundo aqui dessa rosca. A gente diz que ele é paralelo com essa face aqui. A gente dá um certinho aqui, a gente percebe que ele já não gira mais. Aqui a mesma ideia, né? A gente pode fazer o posicionamento do helicoide através da mecânica ou um posicionamento mais simples, de concentricidade. E aí está quase pronta a nossa montagem. Eu deixei por último aqui essas rodinhas e eixos, porque eu queria mostrar um recurso que é bem interessante na nossa prática, que é o padrão linear de componentes. Percebam que eu já deixei desenhado aqui e já inseri as 8 rodas e os 4 eixos, mas a gente poderia também fazer um posicionamento linear de componentes para ganhar tempo e produtividade. Então aqui a gente pode posicionar o primeiro. A gente pode posicionar essa roda aqui também, face com face. Aqui a gente diz que é concêntrico. E essa face aqui do fundo com essa lateral. Do outro lado a mesma coisa. Então, esse primeiro eixo com rodas ele está pronto. E agora, para fazer os outros, para a gente não precisar fazer mais 6 rodas e mais 3 eixos do posicionamento individual, a gente pode utilizar o padrão linear de componentes. Então a gente só vai ter que indicar uma direção. A direção é uma aresta que esteja na direção que a gente precisa. Então aqui essa flechinha já está apontando a direção, né? A gente pode inverter essa direção, se for preciso. A gente pode apertar nesse botão, ela vai ir para o outro lado, mas ali já está no lado certo, né? A gente diz a distância que tem entre o elemento que a gente quer copiar e o próximo elemento que a gente quer ter. A gente diz o número de elementos que a gente quer copiar. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui os eixos, tá? A gente vai copiar esse eixo. Eu venho aqui em componentes para padrão e copio o eixo. Eu digo que eu quero 3 ou mais, né? Aqui nesse caso são 4. São 4 eixos que eu quero posicionar no mesmo lugar, só que a uma distância de 60 milímetros nessa direção, na direção dessa flechinha. Então perceba que ele dou certinho aqui, ó, e ele já colocou já colocou os 4 eixos, né? E a gente não precisa mais desses outros eixos aqui, então eu posso deletar todos eles. Se a gente for ver o posicionamento que tinha sido feito nesse eixo aqui, ele também seguiu o padrão para os outros eixos, então eles não estão soltos aqui, eles não se movimentam no sentido do comprimento, porque aquele lá ele já tinha sido posicionado. A mesma ideia aqui a gente pode aplicar para as rodinhas. Então a gente pode vir aqui de novo no padrão linear de componentes, de novo a gente indica a direção, é a mesma, a gente coloca de novo a quantidade de 4 peças, só que agora em vez de ser o padrão do eixo, a gente vai deletar esse padrão aqui, e a gente vai dizer que o padrão que a gente quer é da rodinha. Então são mais 3 rodinhas, né? No total são 4, que a gente vai fazer a cópia aqui, né? Então tá aí, a gente já pode deletar todas essas que a gente não precisa mais. Então assim a gente ganha bastante tempo e produtividade lá na hora de fazer esse desenho. A gente pode fazer a mesma coisa para o outro lado, a gente poderia também fazer a cópia em mais de um sentido, né? Então fazer aqui no comprimento e fazer também na largura dessa montagem, mas aqui também, como já tem uma rodinha, bem fácil de a gente fazer a cópia, né? Então a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui ele deixa os últimos valores que a gente preencheu, né? Então ele vai deixar esse 60 e esse 4 ele já deixa pra gente. Esse 60 eu já sabia antes, né? Mas se a gente não sabe
e a gente precisa descobrir, só vou deletar aqui essas rodas que estão a mais. Se a gente não sabe a distância que precisa deixar entre uma peça e outra, que a gente quer fazer essa cópia, né? Fazer esse padrão linear, a gente pode utilizar a treninha, né? A medida. Então, aqui a gente poderia vir na furação e medir entre uma e outra. Então tá aí, tá mostrando que a distância entre centros é de 60 milímetros. É o valor que a gente precisou deixar. Então esse é o jeito certo de descobrir esse tipo de dimensão. Bom, então a gente termina esse tutorial. Percebam que tá tudo definido, né? Todas as peças foram posicionadas corretamente, as rodinhas podem girar, que é o correto, né? É aquilo que a gente quer. E tá aí pronto então a nossa Maria Fumaça, o posicionamento das peças numa montagem no software SolidWorks.